Salve, salve galera, estamos aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã, hoje episódio 93, né Pri? Que maravilha, hein? Quem diria, né? Quem diria, né? Passamos do 90, Felizmente, né? 2023 vamos atingir a marca dos 100 programas, Tomara. né Diogão? Boa noite. E hoje estamos aí com o Pedro Croix, nosso convidado de... Obrigado pelo convite, cara. Pô, a gente que agradece a tua disponibilidade nessa agenda tua corrida aí, que você falou com a gente nos bastidores aí. Pedro, pra quem não conhece, é petropolitano, historiador, psicanalista e tem outros istas aí, né? Tem, Sexólogo. Isso aí. E vamos bater um papo hoje com o Pedro aqui em diversas áreas que ele atua e já atuou, né? Também trabalha com a parte de banco de dados, né, Pedro? De análise política, né? Vamos conversar um pouquinho aí daqui a pouco. Eu já conheço o Pedro há muitos anos, né? Fomos escoteiros juntos, tivemos muitos momentos bacanas, dormimos no mato em barracas, separadas. Eu lembro de algumas vezes Eu você lembro dormindo junto, mas dormi, assim, eu me esqueci, é porque tem muito tempo, né? É que você não foi o primeiro que eu dormi na barraca. Então, Isso, ó, foi especial? pô, sempre, todas as noites de acampamento escoteiro. Falando nisso, mandar um abraço para todos os escoteiros de Petrópolis, Isso aí. que, né, hoje acho que tem mais de um grupo, né? Na nossa época só tinha um, né, Pedro? Batalhão. Era o 35. É. Hoje tem o Oliveira Bulhões, que eu não lembro o número dele, que é o diretor na época que eu sabia, era o Leandro Bernardino também, que é um bombeiro militar, gente boa demais. Um abraço pro Leandro, que tá sempre também acompanhando a gente. E vamos falar, né, do Caiu na Rede, vamos começar aí falando do Abre Alas. O Diogo tá aqui já pensando besteira aqui. Não tô. Não pode falar que dorme com homem, que ele já fica pensando alguma coisa, cara. Do biscoito do escoteiro. Isso aqui no Brasil também é... Biscoito? Não, Ou não? isso é mais Você americano, pode, né? olha, você É. pode ver como é que ela entrega a idade, né? Eu sou obrigado a falar, isso aqui no Brasil. Quando ela veio com Dom de Portugal, não era assim. Eu não vou falar Por nada. aí, né? Eu não vou falar nada, não vou falar nada. Mas vamos começar com o primeiro assunto do Caiu na Rede. Coloca na tela, por favor. Casal ganha na loteria e fica milionário uma semana antes do casamento. Olha que bacana. Um casal britânico ganhou na loteria o equivalente a 1 milhão de libras apenas 7 dias antes do casamento. Christine Jane e Nick Jane acertaram os 5 números principais em outubro e concretizaram o seu casório, que vinha sendo adiado havia 2 anos. Olha só. Que coisa bacana, que sorte, né? Podia ter ganhado um. Pelo menos não vai brigar por causa de dinheiro, né? Oi. Cara, Eu milhão de libras de pensei sterling alto, já é desculpa. uma grana, hein? Não, uma grana. é lindo, é Ah, fofo. dá pra começar uma história muito bacana. Eles né? têm Uma 50 e viagem. 55 anos. Foi assim que tudo começou? Bom, Há 190 anos atrás foi assim. Você não acha? O que você faria se você, sei lá, uma segunda lua de mel de repente, né? pô, lua de mel todo dia. Todo dia. 1 milhão de libras esterlinas dá pra brincar. Algumas luzes não. Tá. Dá pra fazer algumas. E você, Diogo? O Diogo ia casar, para de enrolar a menina que ele recentemente. Apartamento de frente pra praia, Foi né? aniversário de namoro. Apartamento de frente pra praia, acordar com aquele marzão. Pé na areia. Pô, caipirinha todo dia. Ai Deus, sem água de coco, só caipirinha. Entendeu? Casar Festa também. enorme que você- Hã? Aquela festa, cerimônia, festa enorme que você quer fazer. Pô, dá pra fazer várias festas, fazer umas 50 despedidas de solteiro, uma festança de casamento pra compensar, né? As despedidas de solteiro. que não? O Mário eu não vou chamar. Tu vai pra farofa da daquela- GK? É. Pô, fazer a farofa do Diogo, irmão. Tu vai ver a maior diversidade do mundo na minha farofa. Rafa do Diogo. ó. Pô, O que vai ter naquilo? Imagina o que. Pô. Tu imagina, Pri, o que teria nessa farofa do Diogo? unicórnios, dragões, girafas. Eu não consigo imaginar algo que não tenha na farofa do Diogo. Vamos passar adiante. O próximo assunto na tela, por gentileza, coloca pra gente. Esposa proíbe marido de comparecer à festa de Natal da empresa. Olha só, isso não se faz. Isso aí é meio Isso complicado, né? não se faz. Não. Festa da empresa é sagrada, onde tu sabe as fofocas, onde tu sabe das traições,
onde tu sabe quem Esse que é o problema. Quem come o quê? Por Às vezes isso a que ela pessoa... proibiu. Entendeu? Nas festas de fim de ano dizem que a pessoa descobre quem come o quê. Às vezes a pessoa não gosta de arroz, a pessoa gosta de arroz com passas, porque aí A a pessoa... esposa dele deve ter descobrido. E tem Com certeza ditado descobriu bem claro. o que ele não gostava e o que ele gostava na empresa. Ó, todo mundo já escutou isso, que na festa de empresa sempre tem. Quem puxa saco não puxa carroça. E na festa da empresa tu vê isso. É mesmo. Entendeu? Tu vê ali todo mundo ali. Essa mulher deve saber disso. É, com certeza. Gente, Então, isso aí aconteceu o naquela... histórico dele já não vai ser bom. É. Não sei, segundo o Proibiu, relato... ficou tensa. Então, ela não quer que ele participe, porque ela falou que é muito mais importante a festa da família, né? Tá junto com a família, enfim. A mulher afirmou que chegou a ser convidada para participar da comemoração, mas ela se recusou a acompanhar o marido, afirmando que isso arruinaria o Natal da família. Aí me lembra algumas pessoas aí que muito a favor da família, né? Aí a família às vezes não é uma coisa... Agora eu entendi, mas de repente, não, foi marcado no mesmo dia, talvez, né? Aí de repente vai acabar com uma das famílias, né? Ou de repente tem alguém lá na empresa que ela já não gosta. Né? Pode ser, pode ser. Então aí. Sempre acho mais provável. É, Pedro. Sério. Bom, eu iria. Ia brigar em casa e ia, cara. É isso. Mentira pura. Ah, mas festa de empresa é festa de empresa, entendeu? A festa de empresa se organizar Sempre direito. tem história depois da Se festa, né? organizar a festa de empresa direita, tem histórias depois, mas tem que ser organizada. Não, mas o que acontece na festa da empresa fica na festa da empresa. Mas eu já ouvi um caso de uma Nunca vez. Funciona, mas em tese é isso. Eu já ouvi um caso de uma vez num amigo meu, vou falar assim, um amigo meu que trabalhava numa empresa. Primo de um amigo. Um primo de um amigo meu, mais longe, isso aí, Pedro, obrigado. O primo de um amigo meu trabalhava numa empresa que a pessoa era casada, não vou falar aqui. E ele saiu no final do ano lá com uma estagiária. E depois rezou, fez ebó, bateu cabelo, fez tudo, pra ninguém contar pra mulher dele. Mas enfim, isso aí acontece. Né? Eu sei quem é, porque eu sei conhece quem a é, eu história? conheço a história. Ah, então. Deve conhecer essa Eu- história. eu Você conhe- conta uma história de um primo do Eu primo que conhece conheci uma história aí. uma amiga de uma prima minha que trabalhou com esse primo teu, É, que contou essa pode história. Sabe que esses amigos e parentes de vocês são bem fofoqueiros, né? Ah. Eu Porque conheci. sempre, né, e a Deve ser por história isso- chega até você. Por isso, né, Chegou, Pedro, que a mulher se preserva, não quer perder esse... E vou até mais longe. A minha eu tenho certeza que ela ia junto. Você não tem nada É. dúvida. Ela ia dar Eu uma te falo colada. até mais- Assim, ela podia. Primeiro que ela não ia proibir, mas de qualquer maneira, se tem essa possibilidade de convite, ela ia junto de boa. E te falo mais. Essa prima da amiga, essa coisa aí, foi no casamento aí do amigo aí que fez esse. Não, então é outro. Então é outro. Ué, não? Não, não é Eu mesmo. sei que foi até no É casamento. outra história. Então é outra história também, parecida. Mas parecida. parece que tem Mesmo enredo. mas tem cada bafão nessa empresa que eu. Mas, eu enfim, nunca trabalhei lá, hein? Vamos pro próximo assunto, mas é a empresa do primo do amigo meu. É isso aí. Isso aí. Vamos pro próximo assunto, por favor, na tela aí. Pra fechar aí, Prefeitura de Nova York procura matador de ratos com salário de R$ 73.400. Rapaz, é um salário bom. Um saláriozinho bom. É verdade. Seria? Eu mataria rato, só esse preço aí. Alguns $1.000 isso aí, cara. Vamos fazer Eu fiquei em O que Nova você York acha? no O tempo. que você acha? Vou fazer a conta agora aqui. Prefeitura de Nova York divulgou uma vaga bastante inusitada para o quadro de funcionários públicos da cidade. Diretor de mitigação de roedores, cujo salário pode chegar a $14 mil. Olha que bacana. É isso aí. $14 mil que eu fiz a conta. Com um salário desse aí, a pessoa não precisa mandar 25 Heineken pro churrasco. Tá sabendo das 25 Heineken aí? Tô sabendo. É, rapaz. Enfim. Com um salário desse, não precisa de Heineken aí pra... Falamos o nome da empresa, né, cara? De cerveja, não pode falar isso. Bom salário, né? Um bom salário. Eu acho que, como jornalista, eu deixava de ser jornalista pra ser matador de rato, cara. Feliz da vida. Eu fiquei em Nova York um tempo, cara. Eu acho que eu não ia querer ficar. Quer dizer, eu ia ficar muito entretido, mas matar rato não era. Não era maneiro, Não, não. Tem maneiro muito bichinho mesmo? Tem muita coisa pra Tem muito fazer. bicho mesmo lá? Cara, não tem nenhum bicho lá. De rato na rua. Assim, Dizem não, que deve tem ser muito na infestado. França, né? Dizem que tem muito na Europa Setentrional, na França. Tem alguns lugares da Europa que são
bem infestados, mas rato, em geral, são ratos de áreas rurais, né? Comem muito silo, invadem muitos os silos de guarda-grãos e tal. Nova York, mas essa ratazana urbana mesmo de sul. Dizem as más línguas que em Petrópolis ratazanas bebem 25 Heineken por aí. Mas vamos fechar o Caiu na Rede de hoje aí. Chega por hoje, vamos falar de esporte com o Diogo. Vamos falar que teve Los Hermanos, né? Classificando. Bota aí o show do esporte que eu não queria falar, mas eu sou obrigado a falar. Tem que falar. Bota pra mim a imagem da seleção, por favor, produção. O da Croácia. Não tem jeito, Diogo, tem que falar. Então vamos lá, galera. Na última sexta-feira, o Brasil foi eliminado para a Croácia nos pênaltis. Mais doloroso do que ser eliminado para a Bélgica há 4 anos atrás. Da maneira que foi, do enredo que se criou e da forma que tudo foi conduzido. Eu não vou julgar batedor de pênalti. Para mim, como muitos tentam arrumar um motivo ou culpado, para mim não tem motivo, não tem culpado, tem o destino, o futebol, o esporte coletivo. E quis o destino que a gente tomasse um gol faltando 4 minutos e levasse para a prorrogação. O meu único pesar é a atitude do Tite no final, e eu fui um fã e um defensor do Tite por muito tempo, de ir embora e deixar os seus atletas em campo. Para mim, um líder não toma essa atitude. Esse é o único pesar que eu tenho sobre ele. Diferentemente disso, eu estava fazendo uma... Encerra a trajetória dele agora? Tu acha que... Acabou não, a seleção já acabou. Eu estava fazendo só uma brincadeira para outra Copa, né? Como muitos falam aí, que a convocação foi isso, foi aquilo. Gente, a base basicamente vai ser a mesma. Exato. Né? Vai tocar meio campo ali, a gente tem jogadores que vão chegar na outra Copa. Thiago Silva não chega. O Thiago Silva não, mas a gente tem Éder Militão e Marquinhos, são os zagueiros, o Danilo, os goleiros. Militão foi bem, né? Os meias, o lateral esquerdo, conclusão. Vai chegar todo mundo na Copa com 33, 34, estourando 35 anos. A Croácia também tem um time bem velho, né? Sim, bem velho. Eu avalio o jogo contra a Croácia deu um chute no gol. Então, assim, foi o chute do gol, né? O meu único pesar é ver no jogo depois alguns lances. Para que subir a marcação faltando 4 minutos e com o resultado a nosso favor? Isso que eu não consigo só entender até agora. E eu não entendo. Mas, enfim. Passando disso, a Argentina ganhou também nos pênaltis no mesmo dia da Holanda. Né? Estão chegando na semifinal aí os 4 seleções de Argentina, Croácia... Jogou hoje, né? Jogou hoje. Só não sabe o resultado porque a gente gravou o programa, né? O pessoal sabe aí, pra gente também não ficar trazendo notícia errada. Né? E amanhã, né, na quarta-feira, nós temos Portugal. Mentira, nós temos Marrocos contra a França. A seleção de Marrocos. Sensação. Acho que o brasileiro é marroquino agora. O Brasil é Marrocos na Copa, né não, Pedro? Cara, eu acho que vai dividir Marrocos e Argentina. Tem muito brasileiro torcendo pra Argentina. Tem, né? Eu vou torcer... Sul, tá? Eu vou torcer pra Marrocos, mas assim, acho que... Muito difícil. Muito difícil. Não acho que é zebra, eu não acho que ninguém chega nas quartas fazendo zebra. Acho que no início, você pode dizer, esse jogo foi zebra e tal, mas Marrocos tem tido um esquema defensivo muito eficiente, tem mantido uma constância de um esquema defensivo muito eficiente. E a Croácia, se você... Primeiro é o seguinte, né? Tratar a Croácia como uma zebra seria um equívoco, porque ela foi vice-campeã na Copa passada. Muito grande. As pessoas dizem assim, mas foi sempre indo pra prorrogação e pênaltis. E daí? É verdade. 1x0 com gol de falta, 1x0 é Tite gol. no Corinthians. Gol é gol. Tite no Corinthians era isso, né? Eu não... Era 1x0. Tá chegando, era isso. E vai chegando. Chegou na Copa passada, foi vice-campeã. E só lembrando que na Copa passada, eu sempre cito isso, o Brasil pegou a Croácia com 1 mês e meio antes em Anfield, fez 3x0 com Fritas. E a Croácia foi vice-campeã do mundo. É isso aí. E o mesmo, se a gente pegar, eu tava vendo que em 2014 ou 2018, eu não me recordo,
o mesmo time da Croácia não mudou praticamente nada para chegar nessa semifinal. Bacana isso, Então, né? assim, é um time que vem consolidando e o Luka Modric, o Diabo Louro, tá jogando o fino da bola, então É a última Copa dele Mas também. pra mim, última assim, Copa. duas questões ali sobre o Brasil, que eu acho que valia a pena. Uma é esse posicionamento totalmente equivocado, principalmente no final da prorrogação. Aquele 7 jogadores, porra, depois do meio campo, Verdade. quer dizer, do meio Verdade. campo Pra até frente. pra frente, a 4 minutos pra terminar a prorrogação, você falou, tinha alguém muito doido ali. Várzea fura bola, como a gente costuma falar, 2 linhas de 4. E outra coisa que eu não concordo é botar um menino de 18 anos para bater o primeiro pênalti, ainda mais quando o time adversário faz o primeiro gol. Porque hoje em dia você não tem mais a lista Sim. fixa, né? Você pode modificar essa lista. Né? E se você pegar como foram as outras seleções que foram para os pênaltis, os seus craques bateram o primeiro pênalti. Então, esse pesar pra mim, eu cito o seguinte, 2 coisas, né, bem claras. O Rodrigo não é mais um garoto de 21, o Rodrigo hoje joga no maior clube do mundo. Pressão por pressão, o Rodrigo já tem por si só porque ele joga no Real Madrid. Ponto. Essa é a pressão dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, se o último batedor, né, o Neymar, bate o pênalti primeiro, a gente vai pra última bola e a gente perde, todo mundo já está falando que o melhor batedor tinha que bater por último e a gente não tinha, que a gente botou o craque. Pode ser. Mas eu acho que retira, assim, eu pensando um equívoco que o Tite cometeu e foi muito grave, que foi não levar, se recusar. A única seleção que se recusou a levar psicólogos esportivos Foi. para a também. Copa é que eu acho que ali tinha quer dizer, era isso, era uma classificação já num processo de eliminação. Eu concordo com você que se tivesse sido o inverso e tivesse feito isso, E também, ia recair da forma se a inversa. gente parar pra pensar, a gente tinha 3 batedores que saíram, né? Era o Richarlison saiu, o Vinícius saiu e o Rafinha saiu. Tem isso também, né? Tinha algumas modificações ali Então, que o Tite fez que são questionáveis. assim, vamos falar aqui, futebol, tinha que ser, né? futebol, tinha que ser. A única coisa que eu vou levantar agora, só um outro ponto, tá? E isso é um ponto que me incomoda e me incomoda bastante, é a seguinte coisa. Eu tô vendo muita gente falar muita besteira no meu entendimento, tá? Quando você é contratado para ser comentarista esportivo, você comenta a atuação dentro de campo. Ponto. Vida pessoal, o que o jogador faz fora de campo, o que ele deixa de... Fofoca, né? Fofoca. Isso é comum de fofoca, meu amigo. fofoca. Primeiro ponto. Segundo ponto, ficar levantando hipótese de, a seleção comeu uma carne de 9 mil. Por que ninguém levanta, então, a hipótese dos relógios da seleção, que o mais barato era 273 mil dólares? Era o mais barato. Mas aí ninguém quer falar disso, todo mundo quer falar da carne de 9 mil, etc. E assim, se o cara come uma carne de 9 mil, ou se o cara tem um relógio de 273 mil dólares, é porque ele tem dinheiro, ele trabalha para isso. E ponto, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Então assim, eu vi alguns comentaristas falando de vida particular e suas vidas bem duvidosas particularmente, querendo ser a palmatória do mundo. Amigo, comenta dentro de campo. Fora de campo é coluna de fofoca. E ponto. É só isso. Eu fico muito triste porque é uma geração que pode ser fadada a não ganhar nada. Igual a geração de 82, que foi uma geração incrível com Zico, Sócrates, Júnior e por aí vai. Fiquei muito triste, sim, como brasileiro. Nunca torci contra a seleção e nunca vou torcer. Fiquei muito triste. 2026 tá chegando. Mas 2026 Tá tá mais aí e como diz reclama de uma cerveja que patrocina a seleção, vai passar, vai ter ano novo, a gente vai comemorar e quando a gente vê a Copa tá aí de novo. Tá. Falta menos tempo, né? Porque Menos essa tempo. Copa foi o final do ano. E vamos torcer pro Brasil chegar bem de novo. Foi uma desclassificação para mim como torcedor e vendo, analisando, bem dolorosa, mas é isso que temos para hoje. E semana que vem a gente traz... e só mudando totalmente de assunto, deixar parabéns, sem zoeira, o Rubens Barrichello Ganhou a Stock Car. ganhou a Stock Car com 50 anos, provando ser um piloto que não foi valorizado na Fórmula 1, a gente brinca com o Rubinho e tudo, mas o Rubinho ganhando aí a Stock Car, os seus 50 anos, com maestria, com brilhantismo. O vovô tá jogando. Vovô tá jogando. Os clubes
voltam as suas programações e o mercado volta a aquecer. Verdade. Só ano que vem, mas no final do mês a gente traz uma coisinha e aí ano que vem a gente começa tudo de novo. Exatamente. Graças a Deus. Se tudo der certo, né? Se tudo der Vamos certo. pro intervalo. Sim, senhor. Não sai daí não. Daqui a pouco a gente tá de volta, beleza? Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. É isso aí, galera. Voltamos aqui com Saturnália pela TV do Correio da Manhã. Antes de chamar o nosso quadro do Geek, vamos falar desse quadro belíssimo aqui da Luísa Gottlieb, que está sempre nos prestigiando com as obras de arte dela. A Luísa, que é uma artista polivalente, é fotógrafa, é designer, como é que é? Designer em 3D, né? É. Operadora, Realismo. master, enfim. Você que quer conhecer o trabalho da Luísa, acessa na rede social Luísa Gottlieb no Instagram. Você vai ver lá as fotografias belíssimas dela, que podem se tornar quadros para estar ornamentando, decorando o seu ambiente, né, Pri? Sim, com certeza. Bacana. E vamos pro Saturnália no Mundo Geek, mas antes o Diogo tem aqui uma chamada. Dica de filme? Dica de filme, que o Diogo tá aí, adora o filme do Avatar. Avatar, estreia essa gosta de semana. Avatar, né? Vai estrear? Avatar. E como é que é assim? Tu apurou alguma coisa? Tem o assunto? Mas qual Avatar? A gente tá falando. O filme do o Avatar. que vai estrear mesmo. É. Tá. Eu pensei que ainda foi o outro Avatar que vai estrear também, mas esse aí, mais pra frente a gente comenta. O Avatar, até Jorge, né? O nosso Jorgito trouxe aí o Avatar. O Avatar estreia aqui em Petrópolis, né? Nos cinemas Nos da cinemas cidade, da cidade. Se o cinema quiser que a gente fale do cinema, pode chamar a gente Isso aí. no off aí que a gente Tem pode opções, né? conversar. Agora a cidade tem opções de cinema, exatamente, né? Então, A gente não quer só ingresso pra falar do cinema. Lógico que não. Então, mas a gente fala do filme, porque a O cultura filme é bom. a gente não abre mão de filme falar da cultura, né? É um filme com muita expectativa, assim como foi, né, o Wakanda, né? Então, são 2 filmes que estrearam esse ano com muita expectativa, né? Eu tava olhando algumas coisas da crítica, né? É um filme com bastante expectativa. O outro filme é sensacional. Vamos chamar o Saturnália Mundo Geek, Atores por favor, muito roda bons. por gentileza. Fala galera, beleza? Tô aqui hoje para falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, é isso mesmo. O trailer oficial foi lançado e você vai ver aqui alguns flashes aqui que eu trago para você no Mundo Geek no Saturnália. Cara, o filme tem artistas marciais super conceituados e que podem elevar o nível do filme aí nas artes marciais.
Eu vi também algumas cenas ali de efeitos especiais muito legais, principalmente a hora que o Seiya tá convocando o meteoro de Pegasus e aparece aquele Pegasus gigante ali, tá muito bacana. Mas senti falta dos outros Cavaleiros de Bronze no filme. Tudo bem, esse é um teaser trailer ainda montado, e a gente não sabe como é que vai ser toda a história do filme, mas eu vi que tem armas de fogo, os Cavaleiros ali contra um exército, né? Contra um pessoal ali com armas de fogo, enfim. Me deixou um pouco apreensivo e, é claro, foge um pouco da história original do Cavaleiros do Zodíaco lá da década de 80, 90. Então, eu deixo com vocês o trailer completo após a minha fala. Eu vi um clima muito bom no filme, principalmente nas falas construídas ali entre o pai da Saori, né, o pai adotivo, obviamente, da Saori, que é o que parece ser o ator, e o ator que faz o Seiya. Acho que vai dar muito certo o filme, mas estou apreensivo por mais um trailer. Valeu? Fui! É isso aí, Jorge. Muito obrigado. Da próxima vez, vê se não treme muito ainda. Então. Tá com Parkinson? Eu acho que ele tava com... Deve ser alguma... Como é que fala? Ressaca. Eu só não gosto quando ele não faz com aquele óculos de Jorge Clodovil. Aí eu não acho valeu. O Diogo não é da época do Cavaleiro do Zodíaco, né? Oi? Não é da época do Cavaleiro do Zodíaco? Aí eu te espero me falar. Mas vai ser um filmaço. Vai ser um filmaço. Você é da época do Cavaleiro do Zodíaco? Sim. Do Charles Chaplin também, né? Amigo íntimo, Charlinho. Não muito. Não, mano. Okay. Mas é isso aí, Jorge. Obrigado aí. Toda semana uma dica de filmes, né? Desenho, quadrinho com o Jorge aí. Eu queria pedir pro Jorge que ele também começar a indicar alguns filmes mais... Adulto? Não, mas aí a nossa faixa por falar etária em filmes mais adultos. Hoje não. Oi, como? Pode falar. O Amante... Calma! O Amante? O Amante de Lady Netflix. Chatterley. Não lembro exatamente o nome. Mas é Amante. É coisa chegou boa. a semana passada. Bota o Amante lá nessa plataforma aí, não, né? tá sendo dos mais assistidos. É mesmo? Muito interessante. Quente? Caliente, como é que é? Como é que é? É impróprio pra menores, impróprio pra menores. De Então, quantos né? anos? Cara, 16? eu diria 25, mas... Graças a Deus que essa faixa etária tu já tá bem distante, né? Já ia falar, você não pode Pri, ver. já que você começou a falar, continua falando aí no tema da polêmica de hoje. Tá que não contigo, tem né? nada a ver com isso, vamos deixar claro. Né? Até Diamante? não me dou o desfrute. Pode rodar a vinheta, por favor. Estamos chegando, né? Aonde? Não sei. Ué? Nas festas, né? Final de ano, Natal, Ano Novo, reunião com a família. Muita mentira, muita falsidade. Que isso? Tem, sempre tem, pô. Vai ter eleição, super tranquilo. Isso aí. Ano de eleição. Que isso, gente? Eu vou falar da parte mais gostosa, da parte mais leve. Mamãe Noel. Ah, não, desculpa. Eu fui longe agora. Que isso. Que é a parte da nossa relação com a comida nessa época. O que você pensa quando você pensa em comida de Natal? O que você gosta assim, de comer? Gosto de rabanada, bacalhau. Gosto. Diogo, qual é o prato da ceia de Natal que você gosta de comer? Fala. Um belo peru. Uma coisa Bem assim, gostosa. Bem seco ou bem... Bem molhadinho. Bem molhadinho. Um belo bacalhau ali ao vinho do Porto. Também uma coisa que agrada. É bom, né? É bom. Mas a gente sempre não pensa assim, caramba. E o Pedro? tá chegando. Pedro gosta de quê, Pedrão? Mas bacalhau. Bacalhau. Seu favorito? Com certeza. Feliz Natal. Mas quando tá chegando Natal, assim, ceia, fim de ano, Ano Novo, a gente sempre pensa em comer bastante, né? Eu vou comer bastante, sobremesa tal, fulana vai trazer sobremesa tal, ciclana vai trazer sobremesa tal, eu vou comer muito. Se organizar direito, todo mundo come bem. É verdade. Cada um Né? leva um prato. É isso. Verdade. Todo mundo quer começar, já começa janeiro pensando na dieta do início do ano, né? Ou não. Ou não, Eu mas já tô- muitas vezes Eu já tô acontece. traçando meus planejamentos pra 2023 aí. Então, pois é, mas o que Mentiroso. acontece... O quê? Mentiroso, mas... Sério. O que acontece é que a nossa relação nem sempre é saudável, né? Com a ceia de Natal, ceia de Ano Novo.
E é importante que a gente tenha uma ceia. Na verdade, o mais importante é a nossa relação com a família, com os amigos, aquilo que acontece, como a gente vai curtir. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso justamente por uma relação problemática com a comida. A gente se empolga, vou comer um pouquinho disso, Come fora de hora. Come fora de hora, come um montão, come, não sei, só vou comer no próximo Natal, nem sei se eu vou estar viva até lá. Então, às vezes a relação não é muito saudável, né? E eu convidei o Cleverton Barbosa, que é especialista em nutrição comportamental, para falar um pouquinho pra gente dessa nossa relação O Nutriton? Nutriton, né? Para falar um pouquinho pra gente sobre a nossa relação com a comida nas festas de fim de ano. Pode rodar, por favor. Olá, Pri. Olá, pessoal do Saturnália e a todo mundo que está aqui assistindo. Meu nome é Cleverton Barbosa, eu sou nutricionista e especialista em comportamento alimentar. Eu tô aqui a convite do pessoal do Saturnália para trazer 3 dicas para que as pessoas aproveitem as festas de fim de ano sem exagerarem ou se sentirem culpadas por terem exagerado no momento de comer. Bom, eu queria iniciar dizendo que é normal comer um pouco mais nas festas de fim de ano. A primeira dica tem a ver com variedade. Muita gente pode acabar exagerando devido à quantidade de opções que estão disponíveis nas festas de fim de ano. Se você, assim como eu, gosta de provar um pedacinho de cada coisa, a primeira dica prática é colocar menos comida no prato. Imagina a porção que você ia pegar normalmente e divide ela por 2. Pegue metade do que você pegaria. É importante pensar que se você ainda estiver com fome depois que terminar, você pode comer mais. Mas, se você estiver estufado, vai ter que lidar com esse desconforto para o resto da noite. A segunda dica tem a ver com disponibilidade. Lembre-se que a comida é um dos componentes das festas de fim de ano, mas não é o único. Então você não precisa comer depressa para aproveitar a tua noite. Aproveite a companhia da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você ama e até mesmo a sua própria companhia. Aproveite a atmosfera de fim de ano, o amigo secreto ou qualquer outro ritual que faça sentido para você. Lembre-se que a comida é sim especial e é um dos prazeres do fim do ano, mas ela não precisa ser o único. E daí, se você comeu demais ou sente que está perdendo o controle e isso te incomoda, a terceira dica é: respire fundo, mude de ambiente e não se entristeça por isso. Respeite seu tempo, seja gentil e compreensivo consigo e lembre-se que se sentir culpado não vai te trazer nada de bom e nem impedir que isso aconteça de novo. A culpa só serve para te fazer mal. E agora uma dica bônus para vocês: evite falar sobre dietas ou comentar sobre o corpo do outro nas festas de fim de ano. Na realidade, não existe uma ocasião para comentar sobre o corpo do outro, mas especialmente em festas, isso pode ser muito constrangedor para as pessoas envolvidas. Afinal, a gente nunca sabe o que tem por trás do emagrecimento ou do ganho de peso de alguém. Mas, pessoal, eu desejo um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Se envolvam no preparo da comida e aproveitem a maneira como a comida conecta tudo e todos nessa época. Um beijo, tchau, tchau. Cleverton, muito obrigada pela sua participação e que a gente consiga ter uma relação mais saudável, né, não só no final do ano, mas durante o ano todo, né, com a comida, né, e que todos, ou pelo menos muitos, consigam ter uma refeição, né, nesse final de ano. Vai mudar. Muita coisa vai melhorar para 2023, Tomara. né? Tomara. Vamos pular 7 ondas no mar, fazer o que tiver que fazer, né, Pedro? Para as coisas melhorarem. Pula 14. 14, né? O dobro, É o né? dobro. Verdade. Só pra garantir, é igual tirar foto no celular. Tira mais uma pra não queimar. Mas é isso aí. Mas, Pri, uma coisa que eu acho que muita gente precisa fazer, que a gente não faz, eu pelo menos tenho tentado me policiar nisso, é de comer de intervalos pequenos. Porque a gente come e fica 5, 6 horas sem comer depois, e isso aí dá uma modificada na gente, né? Ah, cara, eu sou bem pesado. Então, meu problema é comer não, o problema é beber. É. Eu e a cerveja, a gente tem um caso de amor tão... É difícil a relação? Porra, não é difícil, é muito fácil, esse que é o problema. Entendeu? Eu tenho uma relação muito fácil com a cerveja, então... Mas é muito bom, né? Uma cervejinha... É importante também a gente também não ficar assim, com aquele nível excessivo de culpa, né? Porque né, um momento especial, Natal é um momento especial, um momento especial com a família. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo ano. E todo mundo extrapola um pouquinho, a verdade é essa. Um pouquinho, né? Mas se a gente conseguir um equilíbrio, é bom. É bom pra juntar as famílias. Se você tem mais de uma família, junte todas, né? Bom pra brigar também. Entendeu? Vai ter aquele tio do pavê, pavêzão. Mas a gente vai falar isso no programa mais à frente. Fala do tio que tá traindo a tia com que a gente tem aqui, vai falar com o Pedro, que o Pedro tem muito assunto bacana pra falar com a gente. Que bom. Pedro, que é historiador, professor também. Professor de Sociologia, de Filosofia, de História.
psicanalista, sexólogo. É isso. Analista Rodrigo de Big Hilbert Data também. Analista de Big Data, trabalho com eleição, com psicometria de rede, redes sociais. Nossa, a lista é Casado, extensa, pai de né? 3 filhos registrados. Isso aí. Deve ter mais uns perdidos aí pelo Nordeste. Pelo mundo. Pelo mundo. Pode ter pai, filhos espirituais, né? Filhos Sim. de como alunos, né? Que o professor também é um pai, praticamente, né, professor? Ou não, né? Não curti muito essa vibe de pai, não, mas achei uma relação muito boa com meus alunos. sempre Mas tive. fala pra gente, Pedro, como é que tu começou na tua carreira como professor? Como é que Cara. surgiu a ideia que você é historiador, né? Lecionou em Sim. Petrópolis, em algumas escolas. Sim, eu comecei dando. Aí foi isso, comecei me formei em História e comecei dando aula no Colégio Opção. Fui até. Eu estudei na Opção e dei aula na Opção até a Opção acabar. Que legal. A Opção acabou, virou SEMB, eu entrei no SEMB também dando aula, fui até o SEMB acabar. Aí depois comecei a dar aula no PRW e dava aula mais em 2 cursinhos aqui na cidade, mas fui migrando de carreira já no... Dentro da história mesmo, ali tu já foi... o que acontece? De dar aula para o consultório. Eu entendi. fui me formando em psicanálise, fui fazendo formação, e quando me formei decidi ir para o consultório, sair da sala de aula e ir para o consultório. Que legal. No final de 2015, início de 2015 na verdade. Aí eu migrei de vez para o consultório. Aí fiquei um tempão atendendo no consultório, mas já, como a gente conversou assim, eu te disse no início, né? Essa minha relação com a política já vem de muito tempo. Sim. Então, antes de tudo, tem minha avó vereadora, eu era pequenininho, minha avó foi a segunda mulher a ser vereadora em Petrópolis, Vilma Borsato, foi vereadora no mandato Fadel aqui. Então, a política sempre Conheço, foi muito inclusive, presente. tua avó fez um trabalho excelente lá em Cascatinha, Sim. em relação à Centro associação Cultural, Associação de ADMA. Água, isso, exatamente. Fez uma luta muito, que até Preservação hoje ambiental, tem floresta. uma água maravilhosa que eu uso lá em casa, é uma água que pode beber da torneira assim, despreocupado. E é muito legal porque é a gestão comunitária, né? Não é Sim. a Águas do Imperador que gere, é a Exatamente. própria comunidade que faz a gerência da água, dos mananciais e toma cuidado e toma conta da floresta também. E toma conta para que o manancial não seja privatizado. Exatamente, eles a briga para que não seja privatizado. Então, essa coisa da política misturada com a minha atuação como professor e depois como psicanalista também eu sempre tive uma relação multidisciplinar, assim, de trabalho, militância, até chegar nesse processo final onde eu saio do consultório e vou fazer dessa coisa da psicanálise e da análise, misturar isso com a política e virar um analista de dados para a produção de conteúdo de marketing eleitoral. Que bacana. E aí migro completamente de área de novo, saio do consultório e vou trabalhar em eleição. Aí faço eleição aqui, faço eleição fora daqui, fiz as eleições no Maranhão, fiz eleição no Amapá. Você estava no Amapá agora, né? O centro do mundo. E foi vitorioso lá, né? Você trabalhando lá, conseguiu ter resultados bacanas. O trabalho foi bem legal, foi bacana, assim, Mas já tinha tido uma experiência anterior, várias experiências anteriores em eleições municipais e tal. Foi a primeira grande experiência em eleições estaduais. Assim, governos de estado, junto com o presidente da República, então foi uma estrutura maior, precisava com uma coisa mais profissional, com mais... e foi isso, assim, fui migrando de campo mas trabalhei bastante tempo em cada um desses campos, né? Você conseguiu juntar e pegar, né? Por exemplo, você conseguiu fazer um apanhado de cada formação. Uma costura, na verdade. Exato. Essas formações foram me dando uma possibilidade de costurar tudo. E hoje eu tenho, assim, diversas possibilidades. Dentre elas, voltar para o consultório, caso precise, voltar para a sala de aula, caso precise, entende? Então tem como... Isso é o legal, né? De você não estar sempre... Você se formou em História, mas não ficou só na História ali, parou no tempo, né? Não, pelo contrário. Fiz especializações, fui estudando mais e Isso tal. foi te abrindo cada vez mais possibilidades. E lá em casa, assim, todo mundo, esse é um acordo com todo mundo, né? Isso, com os filhos, com minha companheira foi agora pro pós-doutorado. Que legal. Eu sou casado com... Não sei se você conhece. Você conhece minha companheira, Drica Madeira. Sou casado com ela há 23 anos. Não erra a data não, Pedro.
A Drica sempre produziu muito também, né? Uma coisa de uma militância sobre direitos da mulher, sempre foi a onda dela. Ela já atuou na política, já atuou na política, já foi secretária de cultura aqui, foi chefe do centro de referência de atendimento à mulher 3 vezes. Bacana. Então, aí fez mestrado, fez doutorado, tá no pós-doutorado agora. Bacana. E qual é o campo que você se sente assim mais realizado? Se sente mais Então, realizado? eu gosto muito do consultório. Eu gosto muito do consultório. Tanto atendendo clínica de psicanálise, fundamentalmente, né, análise, como atendendo a clínica de vinculada à sexualidade, que também é uma clínica bem interessante. E as pessoas também têm uma visão, às vezes, um pouco... quando você falou do sexólogo, a ideia é que você é alguém para dar dicas sobre sexo. O Diogo tava querendo saber umas coisas aí. Não, isso tem o Kama Sutra. Isso também funciona. Entendeu? Mas a clínica da sexualidade ela é uma clínica muito vinculada a relacionamento, a estruturas relacionais, né? São problemáticas. E acaba afetando todas as áreas, Sim, né? O que mais tem em clínica de sexólogo, eu tenho certeza absoluta que é generalizado isso que eu vou dizer, o que ele mais recebe são pacientes vinculados a alguma queixa de extraconjugalidade no casamento, de dificuldade de ter sexo no casamento, tanto reclamação de perda de libido por conta do tempo que está junto. E você hoje consegue atender? Não paciente, consigo. Estou fora do consultório totalmente. Assim, tenho uma ideia de voltar caso permaneça aqui, de voltar para o consultório. Né? Mas, baseado nisso que você falou, então, assim, é maior do que a gente, de repente, possa imaginar o lance da extraconjugalidade. Conjugalidade, Então, a monogamia... assim, eu venho observando, assim, nas redes sociais e até vem sendo noticiado, né, em algumas matérias, falando sobre a monogamia, que a monogamia daqui a algum tempo vai ser algo que não vai existir mais, ultrapassado. O que você acha? Você acha que... Então, tem alguns teóricos que defendem isso, estudiosos. Aqui no Brasil tem uma muito famosa, uma sexóloga que inclusive Rede Globo e tal, que é a Regina Navarro Lins, que ela defende a ideia de que existe um processo migracional, existe uma migração para novas formas de amar. Que não necessariamente vão abandonar a monogamia, mas ela começa a concorrer, e isso é real, a gente percebe não só na clínica, como na vida, com várias outras formas de se relacionar. Dentre elas, a possibilidade no outro extremo da monogamia, que é a não monogamia. A ideia de relacionamentos abertos, a ideia de relacionamentos não monogâmicos, trisais, né? Você tem 1000 possibilidades e elas estão cada vez mais pipocando por aí. Você vê que isso já tem ganhado bastante campo. Isso seria mais no Ocidente ou tem uma... Cara, assim, esse é um processo, porque tem uma ideia de uma família tradicional que se relaciona de forma monogâmica, e centrada no casamento entre homem e mulher e tal. Mas essa família que a gente conhece, ela é nova, ela é uma novidade na história. Se a gente pegar aqui quando você olha para o museu, você olha uma casa imensa, né, que era uma casa de verão. Ela não tem aquele tamanho à toa. Lógico que tinha uma relação com a escravidão, ou seja, um lugar de aporte de escravos, etc. Mas tinha a ver com a ideia de que a família naquele momento era um negócio imenso. Era a sua família com quem você convivia diariamente, era você, seus filhos, cunhado, parte da corte, era um negócio imenso. A família monogâmica, monoparental, toda estreitinha, que é pai, mãe, filhos e tal, ela é uma coisa do século XIX, ela é nova, é uma novidade na história. Antes disso, as famílias eram outras estruturas, né? Quem cuidava das crianças era uma. Mas nessas outras estruturas sempre era centralizado no homem, né? Sim, não, até hoje. Né? Até hoje, sim, mas eu digo na relação na qual não é apenas o casal, era sempre o homem, muitas... Sim. Né? Isso porque isso tem muito a ver com a estrutura patriarcal da sociedade, né? Que é a estrutura do patriarca, do homem como o centro e a referência para o mundo do seu... Você imagina o seguinte, a mulher, quando o homem começa a acumular riqueza, ele precisa garantir. Você não tinha nenhum tipo de teste, né, para saber se o filho era seu. Então o que ele faz? Ele prende a mulher no ambiente doméstico. Né? Ele coloca a mulher no ambiente doméstico, porque era uma forma de garantir de que ele estaria passando a herança para o seu filho
o Engels vai dizer que a maior derrota histórica das mulheres foi a ascensão da propriedade privada. Ou seja, quando surge a propriedade privada, o homem empurra a mulher para dentro do ambiente doméstico para ter garantia de que a prole que vai receber a herança que ele está acumulando é uma prole biológica dele. Né? E aí as mulheres vêm lutando por emancipação, vem um processo de luta, de contraposição, mas o patriarcado se mantém de pé. Né? Ainda é um mundo centrado nos homens, né? A extraconjugalidade centrada nos homens, até hoje. Até a própria política, né? Sim, a política centrada nos homens, o universo centrado nos homens, com certeza. Mas isso vem mudando. Assim, voltando à ideia, tem avanços. Não, a luta das mulheres tiveram muitos avanços. Não está resolvido, ainda existe uma sociedade assimétrica, machista, etc., que precisa ser superada, mas com certeza houveram avanços. Mas precisa avançar muito mais. Mas se a gente voltar para o assunto inicial, que é da extraconjugalidade, a gente vai vendo comportamentos que vão se assemelhando. Né? Você tem um núcleo de estudos familiares na USP que todo ano ele mede, ele tem um medidor para tentar aferir isso. Né? Acima de 5 anos de casamento, mais de 70% dos homens já tiveram alguma relação extraconjugal. Mais de 70% dos homens. As mulheres vieram em percentuais assim, 41%, 52%, hoje está na casa dos 61%, 62%. O que significa que é um comportamento que também vem mudando, quer dizer, é um comportamento de que a extraconjugalidade, que era uma coisa que para homem, vamos falar a verdade, a extraconjugalidade não é só aceita como é estimulada. E é visto com bons olhos. O cara que tem a possibilidade de pular cerca, de ter várias mulheres e tal, os amigos batem no ombro e falam, esse cara... Até dentro desses novos acordos, né? Sim, esse cara aí é o cara. Quando é um homem e 2 mulheres, tá ok. Sim. Pô, olha o cara e tal. Um acordo entre eles, não. Completamente compreensível. Né? Agora, quando é uma mulher, por exemplo, e 2 homens, né? O olhar é totalmente diferente. Claro, mas economicamente é uma burrice isso, né? Falando economicamente, cara, manter uma família hoje em dia já tá... Eu não digo nem economicamente, eu acho que tem um problema emocional mesmo. A divisão emocional tem que ter muita estrutura para isso. Eu acho que precisa manter relações. Isso não tem nenhuma condenação moral não, mas eu fico pensando assim, como é que deve ser você manter uma estrutura... Eu ia perguntar isso, se essas novas estruturas agora, os trisais, tem algum estudo que indique que isso é estável, durável? Priscila, isso, desculpa perguntar, mas isso sempre aconteceu, que agora está sendo oficial. Entendeu? É que sempre aconteceu, todo mundo sabia. É porque o que acontece? Ele está falando do alto índice, né, de relacionamentos extraconjugais, assim. E quando você estabelece um acordo, imagino eu, entre os 3, a minha questão é, isso se mantém, ou mesmo tendo um acordo entre 3 pessoas, ainda assim, vamos dizer assim, as aventuras continuam acontecendo? Porque o que acontece? Tudo tem escape, né? Porque a estrutura, seja ela maior ou menor, tem... encheção de saco, tem dificuldade, tem... Então, diferença. Esse escape continua acontecendo. Isso não... A extraconjugalidade como prática humana, ela está os registros demonstram nos primórdios da humanidade. Quando a gente começou a registrar isso, a registrar a história da humanidade, a extraconjugalidade estava lá. E ela se mantém até hoje. Em alguns momentos punível, assim, com a morte, principalmente no caso das mulheres. E isso permanece, por exemplo, em alguns países islâmicos, onde a extraconjugalidade é punida, mas as mulheres são muito mais severamente punidas quando são pegas em situações como essa. Mas eu não acho que a extraconjugalidade vá deixar de existir. Não interessa o modelo modelo que se estabeleça. Porque eu acho que o que a gente está caminhando não é para o fim da monogamia. E essa que é a ideia de, o fim da família tradicional. Não vai morrer. O que vai acontecer... Exatamente. O que vai acontecer é um mundo com várias possibilidades onde você se encaixa naquilo que... Na verdade já existia, né, Pedro? Você falou, tem relatos... Não, já existia. Mas hoje em dia você está podendo assumir maneiras de se relacionar distintas. As pessoas ainda olham com muita estranheza, tem muita resistência nos setores mais conservadores e tal, mas as pessoas também sabem que se não tiver luta e existência, não tem
possibilidade de avançar. Então, né, é essa coisa, como é que as pessoas LGBTs saíram enormemente do armário? Sempre existiram, a gente sabe disso. Sim. Você pegar registros da ilha de Lesbos ainda, a gente falar do início, que dá origem à palavra lésbica, etc. Assim, isso está nos primórdios da humanidade. Mas esses casais hoje, quer dizer, a demonstração pública de afeto, isso é que faz com que a gente avance. O pior né? disso tudo que eu vejo, assim, é as pessoas que se incomodam com isso, que não vivem naquele casamento ali, naquele acordo, né? Sim. O casamento nada mais é do que um acordo. Então, a pessoa se incomoda com isso de ver, fulano, vivem 3 pessoas juntas numa casa e são felizes. E as pessoas que vivem, um homem e uma mulher, se incomodam com isso. Gente, deixa o pessoal viver sua vida. Então, Pedro, Se a família tá feliz ali, sendo 3, sendo 4, você não tem nada a ver com isso. Vive a sua vida de uma forma, né, Pri? Porque as pessoas estão se incomodando com isso. Se incomoda muitas pessoas de, ou errado, uma família com, né? Eu acho assim, uma estupidez, sabe? De uma ignorância. Eu acho também, mas eu acho o seguinte, eu acho que o mundo que eu imagino como um mundo ideal é um mundo onde eu pratico aquilo que eu quero. Exato. Eu sou respeitado. Sim, concordo com você, Pedro. Mas eu também não quero doutrinar o outro. Exatamente. Eu não quero dizer como ele tem que viver. Se ele quer viver de forma, entende? Da forma que ele entender melhor. Desde que ele não entra no teu privado, exatamente, na tua particularidade. Mas não quero que ele também dite a partir dos princípios dele o que eu tenho que viver. Então eu não quero nem... Porque eu não quero que doutrinem a minha vida. Isso é liberdade. Mas eu também não quero ser o doutrinador da vida alheia. Exato. Entrando nesse... Ele que viva como ele achar melhor. Nessa tua ramificação. Primeiro vou fazer uma pergunta aleatória, a gente fazer a pergunta séria. Não é de tantra, não. Boa. Sexo tântrico faz bem? Ele tá esperando É claro, é o sexo tântrico. Ele sempre, a gente falava, todo o programa falava, a gente tem que trazer um sexólogo. O sexo tântrico faz bem pra saúde? Faz bem. Faz bem. Agora falando uma pergunta mais objetiva. Você falando disso de doutrinar o outro e tudo mais, como professor de história, tudo que ocorreu no mundo e no Brasil nos últimos anos, e que a gente sabe que teve um certo extremismo de ambos os lados e essa doutrinação de ambos os lados. Como que você vê, como professor de história, isso ser contado no futuro e como você avaliou isso vivenciando, né? Cara, assim, o que eu penso? Eu penso que o Brasil fez 2 caminhos que naturalmente iam se enfrentar. Eu acho que a expressão política digamos, da contradição que a gente vive, ela já era óbvia antes dos atores existirem. Claramente Lula e Bolsonaro, tiremos eles e olhamos para a sociedade brasileira. Ela estava fazendo 2 caminhos que eles iam entrar em conflito. Ela estava se tornando, no campo do comportamento, por um lado, extremamente apegada a valores universalistas que abraçavam a diversidade, etc. Essa luta tinha entrado com muita força no Brasil, né? E aí eu falo claramente, não só o movimento LGBT, o movimento feminista, etc. Isso vem para o Brasil com muita força. E ao mesmo tempo, outros setores da sociedade brasileira faziam um caminho que não era inverso, que era digamos, em função disso aqui. Era um caminho paralelo, distinto, que é um processo de religiosidade. Não é só religiosidade, é um processo de se tornar mais... A juventude vai se tornando mais religiosa no Brasil, vai se aproximando, o protestantismo vai ganhando espaço. E isso traz, logicamente, uma forma de pensar, né? Porque você pensa... Imagina o seguinte, o Brasil é um país fundado por uma missa, num período inquisitorial. O Brasil é um país fundado numa missa quando Portugal vive em Inquisição. Então o catolicismo que chega no Brasil primariamente é o catolicismo ultraconservador, que se junta com o protestantismo vindo do sul dos Estados Unidos, basicamente, também muito conservador na década de 60 e 70. Então as 2 expressões maiores do cristianismo brasileiro, porque o cristianismo no Brasil, então, ele não é só religião, ele é cultura. Sim. É muito comum você achar um ateu que fala graças a Deus e tal, porque as nossas expressões expressam isso. Então são 2 caminhos, eu estou querendo só dizer o seguinte, existem 2 coisas que estavam caminhando e elas se enfrentam no campo dos valores. Porque é muito difícil para um protestante, e eu entendo isso, que tem determinados valores, que acreditam, né, solamente na escritura, a ideia básica do rompimento
Quer dizer, tem que tirar toda a política daí, mas do ponto de vista doutrinário, entre catolicismo e protestantismo, era Lutero dizendo solamente a Escritura, ou seja, o que interessa é o que está escrito na Bíblia, o que vale é o que está escrito na Bíblia, e só o que está escrito na Bíblia. E se existe algum tipo de condenação na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é difícil do ponto de vista dos valores. Por isso que eu digo, a briga não é doutrinar o mundo para ele ser como o meu espelho. Eu acho que a luta é que Existem vivam, outros mundos, exatamente, né? que vivam... Os mundos têm que viver. Exatamente, e se respeitar. Exato. Entende? E esse processo é que é complexo no Brasil, porque isso gerou um embate. Um embate que, para ser solucionado, você precisa de uma estrutura normativa que garanta direitos, que ao mesmo tempo normatize que nível de liberdade você tem, né? Até onde vai a sua liberdade. Porque não existe essa história, porque não dá para tolerar os intolerantes. Essa ideia de tolerar os intolerantes, ela gera um paradoxo. É verdade. Porque quando você tolera os intolerantes, eles podem existir socialmente, porque uma coisa é você pensar o que você quiser. Outra coisa é você professar isso praticamente. Imagina você ser um racista. Como é que você faz isso? Se você praticar o racismo... É crime. Ele tem que ser crime, quer dizer, fundamentalmente. Porque você atinge outra pessoa, você machuca, você mata, ou seja, isso gera consequências sociais brutais. É o exemplo, assim, ver se eu sou, por falar uma grande besteira, mas sou contra o racismo, sou contra a violência contra a mulher, mas se um amigo meu faz, ele não quis fazer por mal... Isso a gente tem, né? Mas esse acochambramento do brasileiro em geral, né? Que a gente tem essa coisa também cultural de acochambrar, de passar a mão, de passar pano, né? Agora chama passar pano. A gente tem muito essa onda, de passar pano pros amigos, né? Amigos e amigas, quando fazem algum tipo de coisa que é reprovável socialmente, mas não por uma questão só moral, mas reprovável de verdade, né? Eu não acredito num caminho também repressivo para isso. Só a lei que puna e o cara vai preso e tal, eu não acredito. Eu acredito. Educação, né? Porque o processo de prender, ele é um processo. Como o Estado, ele é um Estado que se baseia numa assimetria básica, que é um Estado que garante aos ricos a manutenção da sua riqueza. Tá? Que ele fundamentalmente funciona para isso. Quando você vai criando leis punitivas, você vai criando. Quando você pega vou pegar claramente a Lei Maria da Penha, ela é um avanço, mas não por conta da prisão do agressor. Ela é um avanço por conta das medidas protetivas, por criar socialmente a ideia de que bater em mulher não deve ser aceito socialmente. Que isso é errado, gera né? Porque muito. isso Que isso é errado. É perfeitamente aceito. Exatamente. E esse é o avanço maior. Lógico que eu não estou dizendo que você não tenha que ter a prisão. Mas o problema é que quando a gente acha que o avanço é a prisão, quando a gente pega quem está preso no Brasil por conta da Maria da Penha, o perfil é o mesmo de sempre. Negro, pobre, da periferia, etc, etc, etc. E a gente lota as nossas cadeias com o mesmo... Ou seja, ela vem, nesse aspecto, reforçando a lógica sempre de repetição desse sistema. Então, o que eu penso, né? Você fez uma pergunta que eu acho interessante. Eu acho que a gente precisa sair desse lugar de que a gente precisa pensar igual. A gente pode pensar diferente. A gente pode agir diferente, a gente pode estruturar nossas famílias de forma diferente, a gente pode ter valores distintos, mas eu não tenho direito de dizer como você tem que viver e você também não tem o direito de dizer como eu tenho que viver. Então, quer dizer, é uma ideia de respeito absoluto, entende? O respeito que você vai à igreja todo domingo, que você professa sua fé, que você dê seu dízimo, respeito de verdade, profundamente, reconhecendo os valores que estão embutidos aí, sua criação, etc. O que você pensa sobre a forma que eu vivo, o que você pensa. Agora, se você praticar um ato de intolerância contra a forma que eu vivo, isso ultrapassa... Exatamente, é inaceitável. Então eu acho que é aí que está a questão, quer dizer. E a gente está no momento. Nós somos um país diverso, né, Pedro? Exatamente. E a gente é um país muito. Porque assim, como a gente foi construído com muitas assimetrias, tem que tomar cuidado também da diversidade no Brasil, essa coisa de. A gente é um país muito diverso, com muitas assimetrias. Então é assim, se é verdade que a gente também é um país com muitas assimetrias, já é verdade que a gente precisa fazer algumas reparações. E não só reparações, a gente precisa ter algumas políticas que garantam que esses setores que historicamente foram prejudicados na nossa história tenham condição de ingressarem numa vida pública e numa vida
Sendo protagonistas. protagonistas das suas próprias vidas, basicamente. Então a gente precisa ter política pública para isso. E aí Até porque a diversidade inicialmente foi construída de muita brutalidade. Sim, E a brutalidade. só para não total. perder só o foco, sim, é só para o nosso tempo está estourando, mas só para dar um exemplo. Como a gente vê no futuro que para alguns fake news passou a ser verdade e a verdade passou a ser mentira. Como explicar isso no futuro, Então, historicamente? Então, é uma questão difícil, porque o que acontece? Essas pessoas que acreditam e são embaladas pelas fake news, elas têm um meio, né, cara? Ela recebe essa notícia. É como se a gente apartasse o universo. Vocês querem parar por um intervalo? Não, é isso? não. Pode ir. O que acontece? São dois universos paralelos. É difícil, porque é o seguinte: o que você recebe no seu celular está direcionado para você. É um trabalho muito profissional. Que você trabalha com isso. Eu trabalho com isso. Então, assim, é um trabalho muito profissional. Isso aqui tem uma lógica de manipulação, de psicologia de algoritmo massas, de ali, algoritmo, que é para te atingir naqueles, digamos, na tua maior vulnerabilidade, trabalhar com seus maiores medos. Então, se você, por exemplo, imagina um cristão neopentecostal, não estou fazendo nenhuma caricatura não, mas que acredita piamente que a gente vive diariamente uma guerra espiritual. Entende? Que essa guerra espiritual, e é absolutamente respeitável, isso é uma parcela imensa dos protestantes brasileiros. Quando ele é defrontado com uma notícia de que um determinado agente político está associado a uma força maligna, isso para ele é muito fácil de ser deglutido. E aquilo é lido como uma verdade. E aí começa todo um processo de como é que você interfere, como é que você fecha essa porta para ele deixar de receber, para ele deixar de estar convencido. É um processo complexo, é difícil. Então, assim, eu acho que no futuro a gente vai olhar para trás e dizer assim, a gente precisa de legislações no mundo inteiro que garantam, por exemplo, eu acho que a checagem de fatos, a possibilidade da gente ter uma punibilidade, que não necessariamente seja prisão, mas uma punibilidade para quem produz de forma voluntária, consciente, fake news, Sim. entende? Então esse tipo de coisa a gente vai ter que ir filtrando para o futuro, né, ser mais promissor do que o agora. Pedro, quero te agradecer, o tempo é o nosso Beleza. pior inimigo. Podia ficar aqui, Pô, né? cara, papo foi excelente contigo, vai vir uma outra oportunidade, você vai vir 23 vai aí. aqui. 23, Pedro já está convidado para vir aqui novamente. Te agradeço imensamente pela tua agenda, disponibilidade. Não, de boa, cara. Né, de você Obrigado. vir aí esclarecer pra gente um pouquinho de cada coisa. O Diogo matou a vontade do Diogo de... O meu público pedia essa pergunta. Eu tinha que tirar essa dúvida. Bom. Então tá bom. Pedrão, obrigado. Valeu. Foi excelente, Obrigado, cara. gente. Foi Prazer ótimo. conhecer vocês que eu não conhecia. E queremos agradecer você que nos acompanhou aí. Semana que vem estaremos aqui, se tudo der certo, né? Isso aí. Com o episódio 64, Diogo. 64. Não, 94. 94. Sempre que eu falei 64. Sai 64. 64, muito. Sai 64. Botando 5, primeiro episódio 69. 94. Eu acertei o 4. Pelo menos tá bom. E o sexo tânico faz bem à saúde. Tiramos. E o ponto G existe, Pedro? Existe. É isso. Isso aí, gente. Obrigado a você que nos acompanhou. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.